Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real e nosso assunto desse vídeo é o que é a família disfuncional. Então, se você gostar deste vídeo e chegar até o final, deixe o seu like, compartilhe com alguém, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo quando eu postar um novo vídeo. Deixe um comentário com sugestões ou contando a sua experiência dentro da família disfuncional. Eu gostaria de deixar claro, e talvez eu faça isso quase como uma ladainha em todos os vídeos. Eu vou estar falando sobre família do ponto de vista de uma cristã, tá? Eu sou cristã, a minha bússola espiritual é a Bíblia Sagrada, tá? Eu creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Então, eu estou deixando isso bem claro para que você que chegou até aqui compreenda o meu posicionamento, tá bom? Qual é o meu conselho para você que decidiu que não crê ou que você tem outra fé? Veja o vídeo, retenha o que é bom, tire aquilo que vai ser proveitoso para a sua vida ou para alguém que você conhece, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com estas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Não é fácil falar de uma família disfuncional quando você vem de uma. O termo disfuncional não é conhecido no meio do povão. O povão, sabe o povão do pão com manteiga, de pegar o ônibus todo santo dia, ter que marcar a hora no trabalho, entrar e sair, é o povão, tá? E mesmo assim, houve uma mudança nesse termo disfuncional. Ultimamente o pessoal fala de família tóxica. Não faz diferença, tá bom, gente? Eu vou dizer sinceramente. Não faz diferença porque o problema é o mesmo. A nomenclatura, a forma como dão nomes, não muda nada, né? Quando eu comecei a procurar vídeos que falassem sobre isso no YouTube, para me poder montar o meu material, eu percebi que os vídeos geralmente são muito antigos, né? A maioria são feitos por terapeutas, ou de constelações familiares, ou psicólogos, ou por pastores dentro das suas igrejas. Aliás, dentro das igrejas teriam que trabalhar esse assunto. Bom, mas isso é outra coisa, em outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Então, assim, vídeos de 7, 5, 2, 3 anos atrás, às vezes alguém se aventura a falar sobre esse assunto em 3 minutos, em 6 minutos, né? Mas fica muito... Para nós que saímos de uma família disfuncional, a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Acho que um vídeo de 1 hora não daria para você só mencionar o que seria isso. Então, a família disfuncional, ela é um grupo de pessoas com uma família funcional, que vive embaixo do mesmo teto, né? Ou por adoção, ou por ligação sanguínea, tá bom? A diferença entre ela e uma funcional é que ela não funciona direito. Ela é aquela, vou dar um exemplo. Família disfuncional é como aquela fechadura que você tem a sua chave, mas toda vez que você vai trancar ou destrancar a porta, a chave dá problema. Você tem que ficar tentando, até conseguir fazer a primeira ou a segunda volta. É como uma casa construída em cima de uma poça de areia movediça, né? Então, ela é linda, bela, maravilhosa, mas o alicerce não tem base, não há segurança, não há confiança, né? Ela funciona e quando funciona, ela é totalmente prejudicial para o futuro das crianças e até das pessoas adultas que um dia envelhecerão. Vocês vão perceber isso.
O que mais que eu posso falar para vocês? Ela não tem estrutura, ela não tem uma identidade, ela, os seus não existem valores conhecidos, não tem regras, sabe? É uma família extremamente complicada, é uma família barraqueira em sua maioria, porque ou nesta família existem pessoas que têm um ou mais tipos de vícios, como o alcoolismo, as drogas, né? O problema do desemprego causa muita confusão. A falta de dinheiro dentro de uma família é capaz de desestruturar de tal forma os membros familiares e causar catástrofes emocionais que vocês não têm noção. Causar divórcio, causar abuso físico, né? Violência física, né? Porque alguém sempre vai querer humilhar o outro, porque ou ganha mais, ou vai ficar comparando quando tem um pouquinho mais, um trabalho diferente. Principalmente o homem, se ganha mais, ele se sente bem. Mas alguns homens, eles não se sentem bem com a sua esposa ou a sua companheira ganhando mais do que ele, tá? Nós vamos falar sobre isso de forma separada. O que eu quero dizer é o seguinte: dinheiro na família disfuncional, ela se não há administração, se não há liderança, se não há limites sobre o dinheiro, a confusão está feita, tá bom? Se há vícios, a confusão está completamente feita. Então, é uma família que o pai ou a mãe não sabem o seu papel, não sabem que são pais, os filhos não sabem que são filhos, né? Ou os parentes dos pais, maternos e paternos, se envolvem, né? Os pais, os tios, né? Que são os irmãos, ficam dando pitaco, ou então querem controlar a família, né? Os filhos querem mandar, né? Trocam os papéis, não querem ser filhos, eles querem ser a autoridade dentro da própria família e não aceitam ser corrigidos. Às vezes, assim, filhos, quando eu falo assim, de 1 ano para cima, tá? Eu não estou falando de filhos adultos, que ainda é mais complicado. O que gera terrores. Por quê? A família disfuncional, ela tende a trazer problemas sérios no que tange a pais e filhos. Quando os pais usam a agressão física, né, para bater nos seus filhos, e aí geram os filhos que vão bater nos pais. Isso é muito complicado de ser tratado, porque existem feridas que só Deus cura, e você precisa desejar esta cura, porque vai doer. E eu quero desmistificar uma coisa aqui, e eu peço perdão com antecedência para aqueles que não. Peço até desculpa, se você não concorda, eu vou respeitar a sua vontade. Mas existem feridas que elas vão perdurar suas cicatrizes pro resto da sua vida, até, né, voltar ao pó. Essas feridas, elas serão como aquela dor fantasma de um membro amputado. Você vai acordar no meio da noite e você vai coçar a perna que foi amputada, o braço que foi amputado. Você vai sentir que tá ali, você tem certeza que ele tá ali. Então, é preciso muito, e eu falo como cristã, mesmo perdoando, mesmo sendo perdoada, é preciso muita fé, foco, objetivo para não se deixar levar, porque senão você vai ver essa cicatriz infeccionar novamente, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês? As comparações entre filhos prediletos, né? Quando os pais só querem ser amigos e não querem ser pais. Quando os pais e filhos não sabem o limite de seus próprios amigos dentro da sua própria casa. Quando tem distúrbios de aprendizagem, como no meu caso, que é a descalculia, e existe uma série de outros distúrbios dentro da família, transtornos, até transtornos mentais. E outra, a família, ela vai criando um ciclo vicioso. Por quê? Sai ano
entra ano e ela vai continuando repetindo os mesmos erros. Os filhos tentando salvar os pais tentando salvar os filhos manipulando os pais manipulando os filhos, o manipulador, a vítima, a autopiedade, tudo isso dentro de uma família que não funciona, sem estrutura, sem raiz, sem alicerce. Tá? Ela vai causar consequências, e consequências que vão atingir outras famílias, consequências que vão atingir as novas famílias que as crianças irão formar quando se tornarem adultos, e vão passando isso, né, de pai para filho. Existe a maldição? Sim, existe a maldição, mas nesse caso é só uma repetição dos mesmos erros. E assim, até que aparece alguém e começa a quebrar o ciclo. E geralmente, quando isso acontece, a pessoa que quebra o ciclo vicioso da consequência daquela falta de funcionalidade, ela começa a ser vista como orgulhosa, como a sabe-tudo, e uma série de coisas, assim, gente, depende muito da família, que é disfuncional, ok? Depende muito do que aconteceu com ela. Uma outra coisa também que é um fato, as famílias disfuncionais, elas não têm uma identidade espiritual, cada um é uma coisa. Os pais não se sentam para fazer suas orações ou preces, conforme o pessoal católico, né? Não fazem, não reúnem seus filhos, não sentam. Olha, você precisa acreditar, ler a Bíblia. Não fazem aquele pequeno culto doméstico. E com isso, vai extirpando a esperança de coisas que a criança está vendo o que está acontecendo e ela olhar para alguém que está acima dela e falar assim, não tem jeito, sabe? Isso extirpa a esperança do futuro daquelas crianças que estão sendo criadas ali e daqueles adultos que estão no meio. Tem consequências, nós vamos ver isso. A família disfuncional tem consequências graves e em todas as áreas. Alguns encaram isso, outros não. Outros vivem numa eterna negação, mas nunca entendem por que alguma coisa está dando errado na sua própria vida. Até quando descobre, isso é uma dor, isso causa lágrimas, pessoas entram em depressão, pessoas tentam suicídio, pessoas se automutilam, começam a querer punir a si próprios, ou se culpam, ou são ressentidas, vivem sempre num acesso de raiva. Então, há consequências, mas há solução, tá bom? É possível quebrar o ciclo de uma família disfuncional, mas entendo, como eu disse no outro vídeo, nem todo mundo quer mudar. Então, não tente mudar os outros, comece por você. Se você se identificou com alguma dessas coisas que eu te falei, então comece por você. O que era a minha família? Comece, lembra do caderninho amarelo que eu mostrei em um outro vídeo, né? Não está aqui perto de mim, mas arranje um caderninho, qualquer caderno, e comece a fazer as suas próprias impressões de sua família. Saber se ela era, onde ela era disfuncional. E o que você pode extrair disso, o que você pode mudar disso. Eu sei que com Deus fica mais fácil, tá? Então, se você chegou até aqui, já sabe. Deixe o seu joinha se você gostou, tá? O seu like. Compartilhe com alguém, compartilhe nas suas redes sociais. Faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para você ficar sabendo quando eu postar novos vídeos. E deixe o seu comentário, conte a sua história, a sua experiência ou deixe uma sugestão, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.